tarde a vocês. Eu tenho perguntas e comentários a fazer sobre a fala do caso de vocês. Primeiro, falou primeiro. A gente tem países como Itália, Grécia, até o Brasil, que tem uma cultura de sonegação, impostos, corrupção muito forte, muito aberta, certo? E, inclusive, os países da União Europeia, que estão sofrendo crise hoje, tiveram incentivos para crescer e não aproveitaram por conta da cultura da população, certo? Não teria efeito negativo se tivesse sobre o bem-estar da população, se tivesse liberalismo fiscal e burocrático, tipo, facilitar a abertura de empresas ou reduzir os impostos, no sentido de paralisar a riqueza e o poder, por exemplo, polarizar, desculpa, não paralisar, polarizar. Se você liberar demais, não houver essa atuação do Estado, as pessoas têm mais poder, mais riqueza, mais instrução, no caso, teriam elas uma tendência a polarizar a riqueza e o poder? Segundo aqui para o Hélio. Você falou na sua apresentação cavar a terra e tapar o buraco, não tira o país de uma recessão, mas você poderia gastar o dinheiro com outra coisa, tirar da mesma forma. Isso. Sendo que, na verdade, temos que países com populações mais instruídas, que tendem a poupar mais, elas vão tender a não gastar com outras coisas, certo? Você pode ter um país com cultura de gasto maior, tudo bem, essa população não pode tender a gastar o recurso com outra coisa, não com a tragédia, mas outros países as pessoas vão poupar. Então, só haveria um estímulo econômico se, de fato, houvesse uma tragédia. A segunda coisa que você falou foi a questão do salário mínimo. O salário mínimo, de fato, ele distorce algumas coisas, tira o emprego de muitas pessoas, porém, ele pode ser bom socialmente, porque ele dá a condição de pais de família que tem seus filhos para criar, ter uma renda mais elevada e poder dar o mínimo miserável para eles, né? Outra coisa que você falou foi os monopólios estatais. Na verdade, as pessoas têm a dar confiança a ele, primeiro porque eles pressupõem benefício social ótimo, né? As pessoas veem o Estado como centralizador, como distribuidor da riqueza. Então, o monopólio estatal também pode reduzir os custos. A exemplo do esgoto, uma empresa privada teria condições de investir em esgoto, saneamento, entendeu? Só o Estado poderia atuar. São os monopólios atuais, naturais desse caso, certo? A questão da moeda, também que você falou. Não são perguntas, são... Você falou direito sem contrapartida, aí que você falou, previsto na Constituição, tem direito sem contrapartida. Quem vai pagar a conta, que você falou no caso? Isso acaba criando uma hipocrisia na sociedade, e a gente acaba tentando criar argumentos para justificar a permanência desses preceitos constitucionais. Por exemplo, a reserva do possível, né? A gente tem um salário mínimo que dá para N coisas na Constituição. E não dão para nada, porque... Aí, por que não dá para nada? Porque é a reserva do possível. A gente não tem como dar tudo, mas deveria dar tudo. Né? Então, a pergunta que eu faço para você é: o que fazer para quebrar esse preconceito que você falou aí em relação ao liberalismo? Você falou do discernimento, o argumento principal do antiliberalismo e as pessoas que não têm discernimento. Qual é o contra-argumento contra isso? Como é que as pessoas sem discernimento podem tomar decisões ótimas? Então, sobre a pergunta da polarização, ou que eu achei que era melhor colocar como uma possível concentração de renda em fatores de produção, foi isso que eu fiz. Nas mãos dos mais ricos, caso a gente vivesse um sistema mais liberal, eu tento ver que seria justamente longe disso, porque hoje no Brasil, por exemplo, o Estado é o grande meio de concentração de renda. Ele fornece algumas migalhas aos mais pobres, mas ele historicamente tem sido o meio pelo qual a verdadeira elite financeira tem obtido mais e mais vantagens, seja por meio de subsídios diretos ou indiretos, mas também por coisas pequenas, como por exemplo, universidade pública. Eu estudei na universidade pública também. Meus pais teriam condições de ter pago meus estudos, eu poderia ter trabalhado
agricultor familiar, estudei no meu colégio, eu pude passar num vestibular onde meus colegas eram todos classe média alta. Então, sendo que, enfim, tiveram que implantar cotas para que pessoas de escolas públicas pudessem ingressar na minha universidade, e só gerou um efeito indesejável. Lá tem colégios públicos que são muito bons, o Colégio Militar e o Colégio da Brigada Militar, e atualmente praticamente só entram cotistas desses dois colégios. Então, no fim, acabou sendo só uma maneira de facilitar o acesso deles à universidade pública, né? E diversas outras maneiras, né? O protecionismo que eu citei é uma forma pela qual o Estado transfere renda das pessoas mais pobres, que têm que consumir bens mais caros, para empresários que já estão com a vida ganha, já têm, enfim, já estão entre os 0,0001% da renda mais alta no Brasil. Enfim, a gente poderia ter um pouco de desigualdade, óbvio, afinal os indivíduos são desiguais, as pessoas têm vontades desiguais, as pessoas querem trabalhar mais, outras menos, mas no geral a pobreza deveria ser reduzida de maneira muito marcante, que é o que acontece em países liberais, né? Se dá uma olhada em Singapura, que é um dos países mais liberais economicamente, e é um país com maior proporção de milionários na sua população. Existem pessoas pobres lá, mas o pobre em Singapura não se compara ao pobre brasileiro, que é originado de anos e anos de paternalismo e patrimonialismo estatal. Sobre essa pergunta, eu queria fazer só um comentário. Não, eu quero falar sobre essa. Porque é o seguinte, se você está dizendo, né, poxa, eu estou preocupado que se der mais liberdade vai ter mais riqueza, o pobre pode ficar mais rico, mas pode ser que o rico fique mais rico ainda. Ou seja, parece que o objetivo é ter mais igualdade e não enriquecer as pessoas. Então, se a liberdade enriquece as pessoas, vamos dar liberdade. Se por acaso alguém vai ficar muito mais rico, pouco importa, porque aquele pobre está ficando mais rico. Né? Então, é isso que a gente quer, mais prosperidade e não igualdade. Se todo mundo ficar, né, num país onde a menor renda seja hoje de um rico americano, mesmo que nesse país tenha um cara que seja multimilionário, a gente prefere isso, claro. Se está enriquecendo, é o que importa. Isso, é melhor ter reduzido. Essa que é o ponto. Perfeito, obrigado. Sobre a questão do gasto, né, que eu disse, olha, você não precisa cavar buracos inúteis, você vai fazer uma outra coisa com esse dinheiro, né? A pergunta é muito boa, porque é verdade, você não necessariamente você vai gastar, mas você pode poupar, e poupar é ainda muito melhor que gastar, economicamente falando. Gastar, acabou, você gastou ali, acabou. Quando você poupa, significa que esse dinheiro que você poupa está sendo carregado para alguém que está investindo, que pode ser você próprio, pode ser alguma outra pessoa que está na outra ponta do teu investimento. Quando você investe, você está investindo em alguma empresa, em algum empréstimo para alguma outra empresa. E essa outra empresa que está recebendo esse empréstimo vai fazer crescimento, vai investir e fazer mais produtos, contratar gente, etc. Ou seja, se o consumo é considerado bom, a poupança tem que ser considerada muito melhor. Sobre o salário mínimo, você diz, olha, não, mas o salário mínimo é benéfico, porque embora você vá deixar desempregado todos os jovens de baixa qualificação, você vai estar ajudando um ou outro pai de família. Não, você vai ficar só com os desempregados jovens, porque esse pai de família não vai conseguir um emprego se ele não agrega esse valor do salário mínimo ao menos para o seu empregador. Esse cara também vai ficar desempregado. Ele só vai conseguir ser empregado por esse salário mínimo se ele agregar ao seu empregador mais do que o valor do salário mínimo, né? E se ele agrega mais do que o valor do salário mínimo, você não precisa além do salário mínimo para ele ser contratado. Então, a tua solução vai deixar desempregado todos os jovens e o pai de família, né? Monopólio estatal. Monopólio estatal, por lei, é a pior coisa do mundo. Se fosse bom, não precisava ter uma lei dizendo que ia prender quem compete com ele, né? Se ele está querendo uma lei que impeça todo mundo de competir com ele, é porque ele quer ser ineficiente, ele quer ser caro, etc. Porque a maior prova da sua eficiência, você consegue fazer um esgoto, você consegue passar um poste, é a liberdade de competir. Porque se você quer essa proteção, você não é eficiente, você quer fazer as coisas ruins. Eu desafio qualquer um aqui a mostrar algum monopólio estatal que você acha que seja eficiente e competiria em igualdade de condições com a iniciativa privada. Se você acha que esse monopólio estatal que está na sua cabeça é bom, eficiente, né, e barato, então você deve propor a extinção dessa lei que protege esse monopólio, porque ele já é eficiente, então ele vai conseguir
sobreviver no livre mercado. Se é natural, se o monopólio é natural, você não há lei para dizer que é monopólio. Se for, monopólio natural não existe. Isso é uma invenção da teoria econômica que surgiu após as leis que criaram os primeiros monopólios naturais. No site do Instituto Ludwig von Mises tem um brilhante texto, um texto denso, com muita pesquisa histórica e de muitas referências, do Thomas Di Lorenzo, que é um dos maiores especialistas hoje em antitrust e monopólio, versado na escola austríaca, chamado O Mito do Monopólio Natural. Esse texto está disponível no site do traduzido para o português. É um texto que destrói todo tipo de defesa do monopólio natural. E a primeira coisa que ele escolhe, se é natural, não precisa de uma lei para dizer. Agora acabou a minha. Então vamos lá. A questão da reserva do possível e de como convencer as pessoas, como contra-argumentar esse argumento que diz que as pessoas não têm discernimento. Veja, é difícil. Eu não sei a fórmula perfeita para convencer as massas, convencer aqueles beneficiados por todo tipo de assistencialismo estatal de que menos assistencialismo e mais liberdade para eles seria melhor. Assim, eu acho que o caminho é a educação, né? O caminho é o trabalho de institutos como o que o Hélio Presídio fazem, ou outros think tanks que existem hoje no Brasil também. É educar. O Mises dizia, e o Fábio citou a frase dele aqui, né? Somente ideias podem suplantar ideias. Então, se foi durante muito tempo de doutrinação incutida na cabeça das pessoas essa ideia de que o Estado é necessário para isso, que na verdade o Estado tem mesmo que garantir emprego para todo mundo, ou pelo menos dizer que garante, né? Porque você sabe que não garante. Ou saúde para todo mundo, educação para todo mundo, tem que estar lá escrito na Constituição: todo mundo tem direito à saúde, tem direito à educação, tem direito ao trabalho, tem direito ao meio ambiente equilibrado, tem direito a tudo aquilo. Se houve um trabalho de doutrinação para incutir essas ideias na cabeça das pessoas, para tirar essas ideias, só ideias também, né? Então o trabalho é esse, isso que a gente está fazendo aqui hoje. E vocês são abnegados, eu contei mais ou menos 80, não sei se ainda persistem aqui, mas 80, numa véspera de feriado, numa tarde, mais ou menos quando a gente entrou aqui, estava fazendo um sol bonito. Então aqui dispostos a ouvir essas ideias, existem pessoas dispostas a divulgar essas ideias. Esse é o caminho. Esse é o caminho. O Nelson Rodrigues tem uma frase que eu acho fantástica, que diz assim: subdesenvolvimento não se improvisa, é obra de séculos. Essas ideias que a gente defende hoje estão aí há muito tempo. Eu citei 2 autores do século XIX. Se um dia elas vão vingar no Brasil, não sei se eu verei, mas isso não tira o meu ânimo de lutar por isso, sabe? Eu peço desculpa por não saber assim, responder a você. O caminho é esse, a solução é essa. Eu não sei. Eu não sei. Eu tento fazer a minha parte. Não sei se a gente vai conseguir. Eu tenho esperança. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta também. Pessoal, durante as inscrições, 12 pessoas pediram para fazer perguntas, então eu acho legal a gente separar em blocos de 3 pessoas, lembrando sempre para tentar fazer a pergunta resumida. Boa tarde. Meu nome é Sofia, eu sou designer e sou professora de design aqui da Federal, no campus de Caruaru, no Agreste. Eu participo do grupo do EPL, mas eu já estou na quarta edição aqui do Verdade na Estrada, já participei das 4 edições. E aí eu vou fazer só uns comentários bem rápidos e uma questão. Eu acredito que tem estudante aqui que saiba mais sobre liberalismo do que eu. Eu sou uma curiosa e assim, exato. E aí eu tenho muitas dúvidas, algumas questões sobre isso, mas é coisa rápida. Primeiro você falou aqui do homeschooling, né? Das desculpas que as pessoas dão. E eu, uma vez conversando sobre isso, uma coisa que eu ouvi como
profissões, design ele não é uma profissão regulamentada. Ele é um curso reconhecido do terceiro grau, mas não é uma profissão regulamentada desde 1970 e pouco, que tem gente que batalha, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, liberdade de mercado. E já participei muito desses debates de regulamentação. E o problema principal é que hoje o designer, ele não pode, por exemplo, se a gente vai fazer um projeto de uma fachada de uma loja, quem tem que assinar é o engenheiro, porque dizem que o designer não tem competência e se cair uma placa na cabeça de alguém, a gente vai ser preso. Então a gente faz todo o projeto, mas quem leva o crédito é o engenheiro ou o arquiteto. Só assina. Assina. 99% dele só assina. Só assina. Não sabe Não participa de nada, não sabe o que você fez. Você tem que criar um amigo seu que é engenheiro ou arquiteto para assinar, porque você não é regulamentado. Só colocando essa questão que isso é muito sério. A gente não tem essa liberdade de lhe dar um curso de terceiro grau, mas você não tem a liberdade de exercer a sua profissão. E aí a questão final, que aí é uma pergunta mesmo. Hoje, quando eu ia sair de casa para vir para cá, eu me atrasei, inclusive, porque eu fiquei assistindo o jornal hoje, e vi uma matéria que é uma seca tremenda que está tendo aqui no Nordeste. O repórter mostrou vários gatos mortos no chão, terra seca, aquela coisa mesmo que eu digo. Eu parei e disse, minha nossa, isso é uma cena do século XIX. Isso é cena da Guerra de Canudos. Seca desse tipo aqui no Nordeste. Fome, miséria, uma coisa assim horrenda. Aqui até no interior do Pernambuco, coisa que eu não estava sabendo. Vi hoje no jornal hoje. Eu estava acompanhando essa parte. Aí a pergunta que fica é, se a gente está em pleno século XXI, acontecendo, tudo bem, é uma questão da natureza climática. Isso fica para qualquer um dos três responder. Se a gente vê que em Israel, por exemplo, eles plantam e produzem em pleno deserto, por que é que ainda no Nordeste brasileiro, com toda a riqueza e tecnologia que a gente tem à disposição, acontece esse tipo de coisa? Do cara cavar, ele sozinho cavou 12 metros de profundidade para encontrar água saloura e não pode usar essa água. Por que isso acontece? É a questão do monopólio. É um monopólio do governo deixar as pessoas desse tipo, dessa maneira, para, por exemplo, fazer uma transferência no Rio São Francisco, uma obra desse tipo, para ele ganhar crédito? O que é isso? Por que esse tipo de coisa? Na primeira palestra foi citada Singapura como Coreia do Sul, como um exemplo de país que é bem sucedido do ponto de vista econômico. E na última foi criticada a proposta do BNDES de criar ou favorecer campeões nacionais. Aí, só que se a gente for olhar a história da Coreia do Sul, a gente vê que nos anos 70 e 80 o governo de lá tinha essa mesma postura que foi criticada do BNDES, que era criar campeões nacionais. Assim foi com a Samsung, com a Kia Motors. Então eu pergunto, será que essa proposta do BNDES ela é tão ruim assim? E outra é que na primeira resposta, à primeira pergunta, foi citado um outro país, Singapura. Singapura, de fato, tem um índice de liberdade econômica altíssimo, mas é uma das sociedades mais infantilizadas que eu conheço. Lá o governo regula da revista que você compra, ao corte de cabelo, passando até se você dá descarga ou não no banheiro. Passa chiclete também, etc. Então, será que a economia deve ser o critério primordial para você avaliar o nível de dependência do Estado? Eu penso que não. Boa tarde, parabéns pela iniciativa do seminário. Meu nome é Reinaldo, sou estudante aqui de Economia. São duas perguntas curtas para o Hélio. A primeira é a questão do multiplicador monetário dos bancos, ao seu exemplo. E mesmo se for o lastro, tiver lastro em ouro, me parece que o banco ainda vai ter condições de multiplicar a moeda. Queria que ele comentasse sobre isso. E a segunda, a sociedade brasileira, o estado de dependência é muito maior de quem já detém um certo nível de riqueza do que dos pobres. A Bolsa Família é cerca de 1% do PIB, é irrisório. O grande problema está nas empresas que pegam financiamento do BNDES, com taxas bem abaixo do mercado, onerando toda a sociedade. Tem empresários do tipo de Eike Batista tendo privilégios, isso é inadmissível. Então, no caso, como a gente
já que o Brasil o tema é esse, o país do futuro, qual seria o caminho para superar isso? Porque me parece que esse grupo ele detém o monopólio político e econômico que gera o atraso e não promove as liberdades individuais para o desenvolvimento do país. Homeschooling, etc. Eu, pessoalmente, só breve aporte, eu sou plenamente favorável à possibilidade de se educar crianças em casa, mas eu devo confessar que, pessoalmente, eu nunca educaria meus filhos em casa, porque eu acredito na divisão do trabalho e eu acho que eu não teria. E também porque eu acho que o convívio social é assim importante que se tem numa escola. O meu período escolar não foi o melhor de todos, né? Acho que foi um período importante, eu acho que eu estaria privando meus filhos de um momento importante da vida de aprendizado se eu educasse eles em casa. Mas eu não acho que deve ser proibido, obviamente. Então vou focar um pouco mais nas perguntas do colega aqui. Realmente, Coreia do Sul e Singapura não são modelos perfeitos de 100% bem acabados daquilo que o Brasil deva seguir, mas eu tentei focar em questões mais específicas que eu acho que o Brasil tem muito a aprender. No caso, especificamente, a Coreia do Sul, um país que emergiu de escombros de uma guerra e se desenvolveu. Eu acho que tudo que eles fizeram foi correto. Eu não sou um especialista na economia da Coreia do Sul tampouco, mas o que eu sei é que teve reformas liberalizantes da economia muito importantes e que criaram um contraste muito forte com a situação encontrada na Coreia do Norte, né, que é hoje aquela economia que se encontra mais próxima do tipo ideal de socialismo, conforme pregam os nossos socialistas aqui, de controle completo do Estado sobre a economia, de autonomia nacional, etc. Né? E Singapura realmente é um país onde não é um país que eu pessoalmente gostaria de morar, apesar de ser um país com um ambiente de negócios bastante aberto, né? Porque é um país onde as liberdades civis não são realmente muito bem defendidas. E como bem elencaste, tem diversas intromissões ridículas, na minha opinião. A liberdade individual, proibido mascar chiclete, se não me engano, tráfico de drogas é punido com pena de morte lá também, conforme a tradição dos países muçulmanos arredores. Eu acho que isso não faz sentido. Mas, economicamente, o Brasil tem com certeza muito a aprender com a abertura comercial deles lá. Ademais, é um país ditatorial, não é um país onde a imprensa é livre, não é um país onde se pode associar livremente com pessoas que se pensam parecido para promover reformas nesse sentido. Então, eu não acho que seja um modelo política possivelmente, mas eu acho que é um modelo interessante economicamente. Sobre a pergunta da Coreia do Sul, do Xarabô, etc., essas comparações entre países são complicadas, porque a gente não consegue isolar o fator de sucesso, etc., e atribuir ao sucesso da Coreia do Sul a ter excluído o campeão nacional. Certamente você também não acha que tenha sido essa a explicação do sucesso da Coreia do Sul, e nem pode ser, são inúmeros fatores que podem ter contribuído. A minha impressão é de que esse favorecimento a grandes grupos empresariais que entram em simbiose com o governo para também extrair renda do resto da economia, do resto da população, isso foi prejudicial. Essa minha iniciativa foi prejudicial, porque a Coreia do Sul teria ido melhor ainda se não tivesse escolhido esse favorecimento a esses grupos. E quando a gente está falando de grupos grandes, não é um financiamento estilo BNDES que faz a diferença no sucesso ou não, porque todos esses grupos grandes têm acesso ao mercado de capitais, né? Eles têm acesso, né, a ter dinheiro para fazer os projetos que eles querem. Se você está usando o BNDES para fazer isso, você está dando um subsídio. E o subsídio significa, justamente, tirar dinheiro de todos, para usar a frase do André, tirar dos pobres. Né? É o banco Robin Hood, né? É o banco Robin Hood, as avessas. Tira dos pobres para dar um favorecimento aos ricos. Então isso, eu vou concordar com isso, porque eu acho que isso não só é injusto do ponto de vista moral, mas isso também é muito contraprodutivo da economia. Porque, de novo, esse dinheiro, se tivesse ficado com o pobre, tirando a parte moral, que eu acho que é a pior, mas se tivesse ficado no bolso
esse gasto que ele agora estaria fazendo, não via um favorecimento para pagar dividendo para o grande empresário, que é isso que ele vai fazer com o dinheiro. A pergunta do multiplicador monetário, muito boa também, é verdade. Eu não sou um proponente do padrão ouro, achar que o ouro tem que ser a moeda. Eu acho que você deve poder escolher que moeda você quer utilizar, que banco você quer trabalhar, que lastro do banco você quer trabalhar, usa, você escolhe isso. Tá? Mas é verdade, se você permite, ainda o sistema estatístico do governo diz que o cara pode alavancar 30 vezes, ou se você libera o mercado, é possível ainda que exista algum grau de alavancagem. Mas antes dessas regras estatais, antes dos governos entrarem no sistema dos bancos centrais, a alavancagem era de 3 vezes, 100 anos atrás. Hoje é de 20 oficialmente, e no auge da crise chegou a 40, 50. Então, o nível de risco de instabilidade é proporcional à alavancagem que diminuiria para níveis muito mais baixos do que a gente vê no mundo de hoje. A outra pergunta, não sei se eu entendi a pergunta. Você estava falando do Bolsa Família, que realmente é irrisório, pode ajudar, e o BNDES que é muito pior, porque tem essa associação com as empresas. A pergunta era como acabar com isso? Como fazer para se livrar, porque quero ser como fazer para se livrar os empresários, mas no caso é verdade. Eu acho que é muito difícil, e de novo é o que o André estava falando, é o mundo das ideias. Se essa sala aqui, se convencer de que é o banco com a Bíblia de as avessas, e sair daqui, sair falando, em algum momento o BNDES vai acabar, porque é realmente absurdo. Mas se as pessoas continuam achando que é muito ótimo ajudar os grandes empresários com o dinheiro do pobre, etc., não vai acabar. Mas eu não vejo outra saída para acabar esse negócio, nem via política, nada disso. É via o convencimento das pessoas que isso é ineficaz e injusto. Bem, vamos lá, rapidamente. Quanto às colocações da colega. Homeschooling. O Fábio disse bem tudo. A questão é de escolha. Né? As pessoas são livres para escolher. O Fábio não escolheria. Eu escolheria. O Fábio acha que o convívio social da escola é bom. Eu acho que o convívio social da escola hoje é péssimo. Eu queria tirar meu filho do convívio social da escola hoje. Né? Professores esquerdistas, vão doutrinar ele a vida toda, um ambiente onde eu não sei o que está acontecendo com meu filho, está sofrendo bullying o tempo todo. Eu prefiro que o meu filho tenha um convívio social com o pessoal do condomínio, do prédio, do clube, de uma aula de música que eu posso colocar ele. O convívio social não está na escola. Hoje eu acho que poucos dos meus amigos que eu tenho até hoje são da escola. Então, eu fiz amigos a minha vida toda em outros cantos. Mas a questão é tudo escolha, a questão é que não cabe ao Estado decidir isso. E pelo menos nisso todos nós concordamos. O segundo ponto é a questão da regulamentação de profissões. Eu espero que você, nos debates que você participou, você não tenha defendido a regulamentação da profissão de design, pelo amor de Deus, eu vou ficar decepcionado. Mas, e veja que coisa interessante, vocês sofrem com a regulamentação de profissões, com a reserva de mercado que é criada pelos arquitetos e engenheiros. Não tentem lutar contra isso, ainda bem que vocês já não tentem lutar contra isso, criando uma reserva para vocês. Lutem contra isso tentando quebrar a reserva deles. Eu acabei de construir uma casa para mim. Eu nunca vi um engenheiro que assumiu meu projeto. Eu não sei nem se ele existe, na verdade. Eu não sei se ele existe. Tudo que ele fez para mim foi meu mestre de obras, que é semi-alfabetizado. E, inclusive, corrigiu uma série de coisas erradas que o projeto tinha. Então, assim, regulamentação de profissões é reserva de mercado. Só e tão somente só isso. Cada grupo que lute pela sua. E hoje existem mais de 100 projetos de lei regulamentando profissões no Congresso Nacional. Recentemente foi, inclusive prostituto, tudo. Recentemente foi regulamentada a profissão de sommelier. Eu queria registrar a presença honrosa do meu queridíssimo amigo André Regis, que acabou de ser elegido deputado estadual, vereador pela cidade do Recife. André, é uma honra, é um prazer ter você e revê-lo, meu amigo. Parabéns pela vitória. A regulamentação de profissões é isso, é reserva de mercado. Outro dia foi regulamentada a profissão de sommelier. Aí agora o sommelier tem que ter curso em instituição pública ou privada, acaba o emprego, vai prejudicar as pessoas. E cria reserva de mercado. Foi regulamentada a profissão de pessoas que trabalham em salão de beleza e queriam colocar para ter escolaridade mínima.
Exatamente. A questão da seca, existe isso porque existe no Brasil um órgão chamado DNOCS, Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Eu não sei se continua mesmo não, porque esse nome do Brasil fica mudando para lá e para cá, mas é isso. Então, assim, um dia desse eu vi uma matéria na Folha de São Paulo que dizia o seguinte: casas no interior do Nordeste tem TV a cabo, antena parabólica, TV de LCD e não tem saneamento básico. Como é que você lê essa matéria? É a ação do mercado contra a ação estatal, gente. Quem vende televisão, quem vende antena parabólica, quem vende TV a cabo são empresas privadas que visam lucro. Quem leva saneamento é o Estado monopolista. O Estado não consegue levar, mas o mercado consegue levar TV LCD para essas pessoas. Quer dizer, se essas pessoas não pudessem pagar para ter saneamento básico, elas não pagariam, não. Elas pagam para ter uma TV LCD, para ter antena parabólica, para ter máquina de lavar, e não tinha um saneamento básico, não tinha uma água encanada. Matéria da Folha. Veja como o monopólio estatal é sempre eficiente e como o mercado, essa história de que se liberar o mercado o povo vai ficar sem nada, isso é conversa. Essa matéria é mais clara do que um tratado de qualquer grande economista liberal, né? Ensina mais do que qualquer coisa. A questão que o colega colocou, ele tentou, você acha que você tentou ver assim, alguma espécie de contradição entre a fala do Fábio? Mas porque a primeira fala foi dele, a terceira fala foi minha, isso é normal, né? A gente não precisa concordar em tudo. E o Fábio colocou muito bem, o Singapura, Hong Kong são modelos interessantes do ponto de vista econômico, e nem são perfeitos. Eles são modelos interessantes do ponto de vista da abertura econômica, né? Às vezes esses países são abertos economicamente, mas que trabalham com protecionismo também, isso é errado. E o Hélio completou a resposta de forma brilhante, disse assim: elas conseguiram chegar ao som do protecionismo, mas talvez tivesse sido muito melhor se não tivesse, né? Porque o protecionismo e os pacotes de socorro que salvam empresas também, eles criam uma coisa que os americanos chamam de moral hazard, que é o risco moral. Quer dizer, quando você começa a salvar a empresa, os grandes demais para falir, os too big to fail toda hora, vai chegar um momento que o mercado vai se achar no direito de fazer bobagem, ele não vai ter a noção de que se ele errar, ele vai ser punido pelo mercado, pelo sistema de lucros e prejuízos, entendeu? Então, tem isso também. Portanto, o programa do BNDES de criar companhias nacionais não é bom. Do ponto de vista ético, porque como o Hélio disse, é uma injustiça, mas moralmente é ilegítimo você tirar dinheiro de pobres para dar para os ricos, você beneficiar empresários bem relacionados, e não é bom também do ponto de vista econômico. Acho que é isso. Eu lembro que daqui a pouco tem um coffee break aí esperando a gente. Eu queria agradecer a nova organização a presença do professor Regis e continuar com as perguntas. Agora está claro. Boa tarde para vocês. Meu nome é Taiguara, eu sou lá de Campina Grande, na Paraíba, e vim aqui com mais esses 3 rapazes do EPL para a gente ver as palestras de vocês, né? Antes de eu entrar na minha pergunta, eu gostaria de fazer 2 rápidos comentários. A questão da desigualdade em riqueza, que vocês falaram, eu lembro de uma imagem da Margaret Thatcher que, para mim, é esplendorosa, que ela rebatia um socialista e ela dizia: realmente, no meu governo há uma desigualdade grande entre ricos e pobres, mas há uma desigualdade grande entre ricos e pobres aqui. O pobre é mais rico, o rico é mais rico, mas o pobre é mais rico. No governo socialista, vocês querem que uma desigualdade entre ricos e pobres seja menor, mas aqui. Ou seja, há uma desigualdade menor, mas o pobre é mais pobre, e o rico também é mais pobre. Com relação à regulamentação de profissões, a gente experimenta isso na pele, eu e os meninos aqui, a gente quer ser advogado, e é uma coisa assim interessante, porque a OAB é um grupo de concorrentes seus que vão decidir se você pode concorrer com eles. É óbvio que eles vão querer concorrer com eles, é óbvio que eles vão dificultar ao máximo para concorrer com eles. Então são só esses 2 breves comentários. A minha pergunta é em relação a um problema que eu enfrento pessoalmente lá em Campina Grande. O Hélio já conhece um pouco do trabalho que a gente desenvolve lá. Eu e mais 3 amigos, nós temos uma sociedade que fundou 2 publicações, a revista Vila Nova e a revista Cotidiano, que elas são revistas de viés conservador e que defendem também os valores da liberdade de mercado, especialmente a Cotidiano, que é uma revista empresarial. E lá em Campina Grande, uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos, nós trabalhamos diretamente com o empresariado, é fazer o empresariado ver
que ele não precisa do Estado. Ele não precisa do Estado, é fazer ele ver a força da sua própria liberdade. Nós tentamos, mas é muito difícil quebrar essa barreira que parece que já se criou, de que todo empresário depende do governo. Todo empresário depende do governo. Eu queria saber de vocês, o Hélio trabalha é empresário, trabalha com empresariado, vocês trabalham com formação de empresários também. Eu não estou falando de formação aqui de estudantes, mas especificamente do empresariado. Como é que você pode fazer um empresário ver que não depende do governo? Que meio utilizar para isso? Semana passada a gente lançou a revista Cotidiana lá com o Biratã, estava até falando com o Hélio, que 70 empresários ouviram o Bira numa palestra, e ao fim da palestra eles falaram para o Bira, é isso aí, é 100% do que você falou, eu concordo. Mas quando a gente vai conversar com o cara depois, aí o cara vai dizer, não, a gente precisa do governo, né? A Dilma é uma presidente maravilhosa, ela está dando empréstimo à torta e à direita, então isso é uma coisa maravilhosa para mim. Então quer dizer, parece que eles concordam ao início e depois, quando toca na questão do bolso, eu não sei o que fazer, mas, enfim, como educar esse pessoal? Porque é uma passagem que a gente precisa educar, a gente sabe como a função empresarial é importante na escola austríaca de economia. Então, essa é a minha pergunta. E boa tarde aos três. Parabenizar pelas palestras, foram muito boas. Queria fazer uma pergunta para o André sobre a Constituição. Você acha que nessa atual Constituição é possível fazer mudanças importantes, fundamentais, ou a gente tem que criar um ambiente para uma nova Constituinte e a partir daí colocar os valores, os princípios que fundamentem uma sociedade livre? Boa tarde a todos. Eu queria, minha pergunta seria mais uma explicação para a gente sair daqui respondendo aquela velha mentira que dizem, não, se abrisse um mercado brasileiro, exemplo do automobilístico, as indústrias já que quebrariam. São Bernardo do Campo iria gerar uns 500 mil desempregados. Eu queria saber como responder a isso de maneira sólida, como dizer que isso é uma mentira, que isso não tem nada de verdade. Bem, eu vou deixar a primeira pergunta, que é uma pergunta muito interessante, como falar o empresariado, sobretudo para o Hélio, que acho que tem mais. E essa terceira pergunta também. Então, vou focar na segunda pergunta, que foi dirigida especificamente a mim. Não tem como. A nossa Constituição não tem como salvá-la. Não tem. Precisamos de outra. A nossa Constituição é uma Constituição socialista, uma Constituição que cria esse guarda-chuva imenso do Estado. É um Estado gigante que precisa ser sustentado por uma altíssima tributação e teria que mexer nela. Não sei se outra, mas pelo menos mexer nela muito. O problema é que para mexer em muitas coisas que precisam ser mexidas são as chamadas cláusulas pétreas, não tem como. Muito se fala sobre, aproveitando até a presença do André aqui, que eu sei que é um político liberal, é alguém que tem, acredita na filosofia liberal e conhece a filosofia liberal. Mas muita gente pergunta a mim por aí o que eu acho do Ron Paul e que se eu acho que podia ter um Ron Paul brasileiro. Não tem como ter um Ron Paul brasileiro. Eu vou lhe dizer por quê. Porque toda a campanha, para quem não conhece, o Ron Paul é um candidato, é um político libertário americano, tem 75 anos, acho, e seguidor da escola austríaca há uns 40 anos já, e há 30 e tantos anos no Congresso americano, e ele nunca violou seus princípios. Ele nunca votou a favor do aumento de imposto, nunca votou a favor de um aumento do Estado, de uma regulamentação, nunca aprovou um orçamento não unbalanced budget, não balanceado, um déficit, um orçamento deficitário. Nunca. E perdeu agora as prévias para o Mitt Romney na campanha republicana e, infelizmente. Por que não pode ter um Ron Paul brasileiro? Porque se você prestar atenção na campanha do Ron Paul e tudo, Ron Paul, ele segue à risca a Constituição americana. Toda a campanha de Ron Paul, toda a plataforma política de Ron Paul, toda a atuação política de Ron Paul, nos 35 anos em que ele fez todas as coisas bonitas que ele fez, foi em cima da Constituição americana. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma Constituição liberal. Os Estados Unidos foram criados assim. É um momento que poucas vezes
vezes vai acontecer. Acho que a gente teve a Viena da década de 20, que explica muito um pouco do mundo de hoje. E aí a gente teve, sei lá, aqueles caras que se juntaram, os Founding Fathers, os pais fundadores que fizeram nos Estados Unidos. É difícil ter uma convergência de grandes mentes, de mentes liberais no momento daquele e ter a oportunidade de fazer o que eles fizeram. E fizeram a Constituição Americana. Então assim, não tem, porque um político brasileiro, para ser um robô, ele teria que ser contra tudo que está na nossa Constituição. Então, com a nossa Constituição, é muito difícil você ter a emergência de uma grande liderança política liberal, assim, que defenda, com base na Constituição, as ideias liberais. Ele pode defender as ideias liberais, mas contra a Constituição, tá? Porque a nossa Constituição está anos-luz da Constituição americana em termos de liberalismo, sobretudo liberalismo econômico. Essa é a minha opinião. Então, assim, sendo bem direto, na nossa Constituição não tem como. Teria que mexer e muito nela, né? Pergunta sobre como convencer os empresários de que não vale a pena, etc. Mas ele usa que é uma pergunta difícil. Não, é o seguinte: o empresário não é herói no Brasil. É um cara que conseguir empresariar um sistema desse. É que nem um besouro. Você explica o besouro com aquelas asinhas assim, voam. O empresário consegue milagre. No meio de tanta regulamentação, de tantos desafios, competidores, governo em cima, licença de tudo, né? Certamente você, quando é pequeno, tem que fazer algumas coisas que a lei não prevê, etc. É um milagre o sujeito perseverar. E a questão é, o cara tendo sido esse herói, construído uma empresa, né, de sucesso, o que ele pensa, geralmente, a cabeça do empresário é um cara pragmático. Ele tem que perseverar a empresa, ele tem que fazer aquele negócio ser perpetuado. E ele tem que defender, portanto, o interesse da empresa. Então é meio como se ele tivesse dois chapéus. O chapéu na física, na pessoa física, ele fala, pô, adorei tua palestra, perfeito, isso que eu quero, etc. Mas na hora do chapéu na pessoa jurídica, cadê meu dinheiro no BPS? Entendeu? Meio que não tem muita opção nesse sentido. Agora, se você está convencendo esse cara, né, na física agir, a coisa pode mudar. E é esse o meu caminho. Mas pedir para ele, falar o seguinte: ó, cara, porra, você tem que ser um empresário legal, não pega dinheiro do BNDES, não pega dinheiro do governo, não fala com a Dilma, não defende o segredo, porra, você está pedindo demais. Né? Então eu acho que você tem que convencer o empresário na física. Né? Se você conseguir um milagre de ter empresários como a gente conhece, que porra, o cara usa até a empresa dele para financiar projetos que nem o meu, né? ou do Fábio, certo? Pô, esse cara não é herói, esse cara é, porra, não tenho adjetivos para qualificar esse cara, mas não sei nem se é melhor para a empresa dele fazer isso. Né? É melhor ele gastar o dinheiro para pagar melhor o funcionário dele, para investir, para crescer. Né? Então essa seria a minha resposta. A pergunta de como responder de uma forma convincente de que o protecionismo é ruim, né? Porque em termos teóricos está mais do que provado. Então desde Adam Smith está mais do que liquidado o assunto de que o protecionismo é péssimo. Então, mas só que você precisa ler um capítulo de livro. Então eu entendo que a tua pergunta é não, me explica aí como é que a gente, num papo de bar, fala para o cara. É já um pouco mais complicado, porque você tem que imaginar, as pessoas costumam ter pouca imaginação. Você tem que falar para a pessoa imaginar. Veja bem, você está dizendo com uma certa razão de que se você tirar essas barreiras, talvez o empresário menos eficiente vá falir e com ele os empregos que ele tem. Ou talvez ele vai diminuir as vendas dele e alguns empregos vão ser perdidos. Isso é uma coisa que não exige grande imaginação. É fácil de ver. Né? Pô, se diminuir as barreiras, vão ter mais importados vindo, maior competição, esse cara vai vender menos. Isso é fácil, não exige imaginação. O que você precisa um pouco mais de imaginação é esses 2 milhões de veículos que são vendidos no Brasil, 2,5 milhões de veículos, são vendidos a 2,5 vezes o preço que é vendido lá fora. Então faz a conta, já começa a fazer a conta. Peraí, mas é todo o Brasil que compra carro está pagando muitíssimo mais caro para sustentar esse pouquinho de caras aqui, que esse cara mais ineficiente que vai perder alguns empregos. Então você tem que saber ver as duas coisas e fazer um cálculo na tua cabeça ou no papel, para a pessoa ver, peraí, todo mundo está comprando 2,5 carros ou 3 carros, cada um que compra um carro para ajudar esse cara. Então, mas é uma conta simples de fazer. Aqui não dá para fazer uma conversa de pá. É um pouco mais complicado e existe imaginação, mas eu não sou o cara melhor para fazer explicações simples,
Mas o cara, como esse cara aqui, pô, ele traduz tudo, fala 5 minutos, ele vai me estraga a festa, porque em 30 segundos fala a frase que eu quero falar. Então chama ele pro bar e me chama pro bar. Específica da proteção ao setor automobilístico, acho que é importante pegar em cima do Bastiat também, né? O que se vê e o que não se vê. O que se vê, em caso de abertura, seriam essas pessoas perdendo emprego, o dono da companhia indo falência, talvez. O que não se vê é justamente isso que o Hélio comentou. Todos os benefícios sociais que a gente teria pela liberação dessa mão de obra, que poderia se engajar em atividades mais produtivas, todo o dinheiro que se gasta hoje para comprar esses carros caríssimos, essas verdadeiras carroças, e que poderia ser empregado para comprar carros melhores, menos poluidores, que aumentariam a produtividade das pessoas, mais pessoas poderiam desenvolver atividades empreendedoras que precisam de carro, que hoje não conseguem, poderiam morar mais longe do trabalho, poderiam se mudar mais para o interior, poderiam visitar suas famílias, enfim, você pode pensar em diversas maneiras pelas quais a sociedade seria beneficiada por isso, né? E além do que, o Brasil não necessariamente precisa produzir tudo que consome. Quem disse que a nossa vantagem comparativa é produzir carros? Eu não sei, e não tenho como saber, porque o governo não deixa. Né? Sabe que o comércio internacional não é definido de acordo com a vantagem absoluta, como por exemplo, os Estados Unidos têm vantagem, produzem melhor uma quantidade muito grande de itens, mas eles não produzem tudo. Porque quando tu vai produzir algo, tu tem que deixar de produzir uma outra coisa. Então, por exemplo, atualmente eles estão se especializando no setor de serviços. Eles são, enfim, um país onde tem a população com maior nível de educação superior, as melhores universidades se encontram lá, então eles estão se focando em setores ligados à inteligência, à informação, etc. E se desincumbindo de outras tarefas, especialmente trabalhos mais manuais, trabalhos que geralmente demandam muito mais da força física e da capacidade física do que mental. E o Brasil, acho que mais cedo ou mais tarde vai tomar um rumo similar, de deixar de ser um país industrial, porque afinal é muito caro produzir aqui, tanto pelo fato de a mão de obra, felizmente, já ser cara. Eu digo felizmente porque isso representa o fato de que o Brasil já atingiu um certo nível de renda, que as pessoas não estão mais dispostas a trabalhar com um salário tão baixo. Se se abolisse o salário mínimo, é ridículo imaginar que as pessoas iam passar a trabalhar por R$5 ao mês. Óbvio que não, as pessoas iam preferir ficar em casa e prestar serviços uns aos outros, não iam preferir trabalhar para empresas. Né? Então, acho que muito provavelmente o Brasil, se fossem abertas as fronteiras, não produziria carros por causa dessa desvantagem em relação ao custo da mão de obra, mas também pelas desvantagens logísticas. Né? Já que os portos brasileiros hoje são um problema seríssimo, as estradas brasileiras também são um problema muito sério, e os impostos, obviamente. A Constituição de 88 eu acho que é um tema interessante. O Roberto Campos, no livro dele Reflexões do Crepúsculo, ele fala que uma das maiores tragédias do Brasil é o fato da Constituição ter sido promulgada antes de dois dos maiores acontecimentos do século XX, né, que ontem o Andrew Aldo citou, inclusive, que foi a queda da União Soviética, não, a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. Né, e o Brasil, os seus constituintes tiveram a brilhante ideia de seguirem ideias que estavam ainda em vigor, mas já em decadência. Né. Mas a pergunta dele especificamente era se o Brasil hoje, se fizesse uma Constituição, teria uma Constituição mais liberal. Eu não sou tão otimista nesse ponto. Eu acho que a Constituição hoje é muito inadequada ao nosso país, mas eu acho que se fizéssemos hoje uma nova Constituinte, a coisa não ia ser tão diferente. Porque boa parte dos direitos, artigos 5º e 6º da Constituição são um consenso na comunidade jurídica. Né? Não se tem grandes apelos para limitá-la. E as reformas urgentes, como por exemplo abolir aquela excrescência da limitação de juros, já foram abolidas. Né? Então, eu não vejo grandes possibilidades. Eu acho que o que a gente precisa fazer realmente é fazer um trabalho de ideias para mudar o clima de ideias que vai, por sua vez, influenciar daqui, não sei, 20, 30 anos uma Constituição que queremos mais minimalista. E por fim, como envolver empresários? Eu sou associado de uma entidade chamada Instituto de Estudos Empresariais, na qual a gente busca reunir empresários, jovens empreendedores, herdeiros de empresa, para se engajarem nas ideias liberais. Né? E a gente organiza o Fórum da Liberdade, alguns de vocês devem conhecer, quem não conhece, recomendo fortemente ano que vem,
na primeira semana de abril, se não me engano, 9 e 8 de abril, foi algumas vezes, inclusive, agraciado com o nosso prêmio Libertas. A gente tenta, todo ano, uma batalha, conseguir patrocínio para o fórum, né? Porque os empresários se dividem basicamente em dois grupos, né? Aliás, os empresários que nos negam o patrocínio se dividem basicamente em dois grupos. Aqueles que têm muito interesse nas ideias, adorariam apoiar, mas pragmaticamente não gostariam de ver suas ideias atreladas a certas proposições que nós fazemos no fórum. Eles têm realmente medo de sofrer represálias, tanto no âmbito estadual quanto federal. E tem empresários também que acham ok, acho legal, mas eu não tenho interesse em investir nessas ideias porque hoje o ambiente econômico está me favorecendo, empresas estão crescendo e tudo mais, e não vejo necessidade de investir em ideias. Eles não dizem isso na nossa cara, é óbvio, mas se percebe pela forma como eles lidam. Né? Na minha opinião, é triste que a gente tenha uma classe empresarial que pense tão no curto prazo, que pense hoje em boa parte por uma questão de marketing, né, chamada sustentabilidade ambiental e responsabilidade social, mas ignora a importância da sustentabilidade institucional do país, né, que é fomentar instituições mais livres, instituições mais eficientes, fomentar o Estado de Direito, que é algo tão essencial para a competição livre entre empresas. O empresariado tende a ser um pouco focado demais no curto prazo. E acho que isso acaba gerando essa situação. Existe um foco muito grande na obtenção de favores políticos e muitas vezes empresários que não concordam com essa prática acabam, de certa maneira, contribuindo com ela ao se filiar a entidades empresariais, a contribuir com elas, e ao, por outro lado, não financiar iniciativas que visam coibir isso e verdadeiramente visam atirá-los dessa corrida dos ratos, né, que busca mais e mais intervencionismo, que por sua vez leva mais intervencionismo e acaba tornando eles cada vez mais reféns da classe política. Boa tarde. Eu pedi um comentário de vocês, que vocês estavam falando antes sobre o BNDES. Tem aquela outra excrescência também, que prejudica acho que muito trabalhador no sentido privado, que é o FGTS, que é outra coisa assim ridícula. Eu tento assistir também os vídeos do Daniel Fraga, que é a questão do anarcocapitalismo. O problema que nós enfrentamos na nossa sociedade é a questão da segurança pública, que com o estatismo estatal ele continua uma desgraça. A coisa está piorando muito. O Daniel Fraga propôs soluções de polícia privada, tribunais privados, supondo que a Constituição de 88 fosse varrida e outra coisa melhor entrasse no lugar dela. Seria viável uma solução anarcocapitalista? Boa tarde, minha pergunta é do André. Eu queria saber, André, porque no Brasil existe a política nacional de defesa da concorrência, e nessa política eles prezam pela iniciativa, livre concorrência, ataque à concorrência desleal. Bom, dentro disso existe o CAD, que é exatamente a atuação estatal, intervenção na economia, e agora com a vigência da nova lei, 509, ela vem a impedir de forma assim, digamos, não sei se é severa, mas que as grandes empresas que estão acima daquele patamar de 400 milhões, não sei, que elas façam um negócio antes de entrar com a consideração em si. E se, assim, eu queria saber do seu entendimento, assim, liberal em cima disso, e se essa intervenção ela é benéfica, já que ela traz conceitos que estão na Constituição também, que são liberais, né, a iniciativa privada, a iniciativa, a concorrência, etc. Eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Duas perguntas rápidas, sugestivas, certo? A primeira é sobre, até o seu procurador, é sobre a ideia do estadismo, certo? De você ter um Estado, eu não estou recordando, mas é um Estado que o interesse acima do indivíduo. Eu queria uma sugestão, se
fosse, se o Estado, assim, a ideia primordial do Estado seria o Estado representando o indivíduo. Como seria, se seria benéfico se tivesse essa ideia, porque hoje não tem essa ideia, não existe. Mas se a teoria fosse cumprida, se o Estado representasse o indivíduo para ele poder atuar. E segundo, sobre esse argumento que as pessoas usam contra o liberalismo, eu não sou liberalista não, mas usam contra o liberalismo de que a população, muitos da população, não teriam capacidade de decidir sobre suas próprias vidas. Assim, para quem lida com certas camadas da sociedade, vê que às vezes chega nesse argumento, chega a ser um fato. É verdade que muitas pessoas não têm capacidade mesmo de decidir. Mas eu queria sugerir, mas se a atuação, digamos, da população, de quem pode fazer isso, ou do Estado, das pessoas mesmo, de dar capacidade a essas pessoas de atuar sobre certas questões por exemplo, de voto, segurança, saúde, educação, de dar capacidade, isso é educação. Eu vou ser bem rápido. Primeiro, a pergunta do colega. O FGTS, você resumiu muito bem, é uma excrescência. O Fundo Garantido do Tempo de Serviço, ele surgiu para acabar com outra excrescência que existia no Brasil, que era o regime da estabilidade. Antes da Constituição de 88, se você ficava mais de 10 anos no emprego, você passava a ser estável. E o seu patrão só podia lhe demitir por justa causa, e essa justa causa tinha que ser apurada no procedimento na Justiça do Trabalho, chamado inquérito judicial para apuração de falta grave. Era uma excrescência maior ainda. O FGTS surgiu como uma iniciativa liberal, que era a permissão para demissão sem justa causa. Você passa a poder demitir o seu trabalhador sem justa causa, mas você torna a demissão custosa para o empregador. Por quê? Porque se ele demitir sem justa causa, ele tem que pagar uma indenização representativa de 40% do FGTS. A questão é, por que todo mês o empregador tem que depositar 8% do salário do empregado, que eu acho que é esse o percentual, para garantir o Fundo Garantido do Tempo de Serviço? Porque se o Estado acha que o trabalhador não é competente para saber que ele deve se precaver, fazer uma previdência privada, fazer um fundo para se amanhã ele ficar desempregado, é o Estado de dependência, é o Estado cuidando da gente. Então, acabar com o FGTS significa dizer ao empregado: olha, você é livre para decidir o que fazer com o seu salário. Você quer guardar 5, 10, 20, 50% do seu salário, criando um fundo, fazendo uma previdência privada para daqui a amanhã você for ficar desempregado? Faça. Você é um cara que só gosta de gastar mesmo, você ganha 100, gasta 100, ganha 100, gasta 120, faz... beleza, a vida é sua, né? Essa é a ideia. Então o FGTS é uma excrescência. O Daniel Fraga faz um trabalho que eu considero positivo. É um cara que consegue, através do vlog dele, vlog que chama hoje, né? É um vlogueiro que consegue chegar a uma grande quantidade de pessoas. Concordo muito com as ideias que ele defende. Mas eu acho o seguinte, que embora seja um anarcocapitalista, eu tenho evitado até nas minhas falas tudo, ou eu tenho tentado me policiar, porque é algo que seria o ideal, uma sociedade sem Estado. Para mim, sim. Acho que a gente vai ter depois do coffee break aí, a gente pode discutir muito, sei que muita gente tem várias receios quanto a isso, mas a questão é, não dá para a gente acabar o Estado amanhã. Não dá. O Estado vai acabar amanhã. E se acabasse amanhã, eu não acho que seria bom que ele acabasse de uma hora para outra. Não acho. Nós estamos prontos para isso. Não seria... o foco da gente agora é diminuir o Estado. É diminuir o Estado e defender a liberdade. Defender mais a liberdade para o indivíduo e tentar mostrar que em uma série de áreas que o Estado atua hoje, ele é ineficiente. Polícia privada e tribunal privado não são utopias, já existem. Né? Já existe, segurança privada já existe. A própria Polícia Federal usa segurança privada para sua sede. Foi uma foto que circulou no Facebook aí, né? Que a Polícia Federal contrata empresa de segurança para fazer o sistema de alarme lá, tudo delas. Ou seja, e tribunal privado já existe. Eu sou do direito, muita gente aqui pode ser. A arbitragem já tem crescido muito. O Hélio trabalha no mercado financeiro, tudo sabe. Contratos hoje de grandes empresas, passou de tantos milhões, mas nem pensar em não ter uma cláusula arbitral. Nem pensar em submeter aquela causa ao judiciário. Então a arbitragem já existe no Brasil, já é muito utilizada pelas empresas, e polícia privada também. Então eu acho que no ambiente de livre mercado existiria polícia privada e tribunal privado funcionaria muito bem.
E qual é a outra pergunta? A última pergunta dele, a do CAD. Eu tenho um artigo publicado no site do Instituto Ludwig von Mises Brasil chamado A Nova Lei Antitrust Brasileira, uma lei de agressão à concorrência. Órgãos antitrust, agências reguladoras, deviam ser abolidas. Né? Absolutamente. O direito antitrust é uma falácia, é uma mentira. O livre mercado não causa monopólio. Primeiro que o conceito de monopólio que se trabalha hoje é muito errado. Confunde-se monopólio com concentração. Eu explico isso no texto. O fato de uma empresa ter 100%, 90% do mercado, isso não significa que ela é monopolista. Monopólio existe quando existe barreira legal à entrada. Né? Se você tem uma empresa como o Google, que tem quase 100% do mercado, ela não é monopolista, porque existe livre entrada. Então ela nunca vai poder abusar da sua condição de monopolista, entre aspas, porque isso vai atrair concorrentes, isso vai gerar insatisfação dos consumidores e ela vai perder sua condição de monopolista. Não existe monopólio formado no livre mercado genuíno, não existe. Monopólio de mercado é uma antítese, como bem disse o Thomas Woods, que é um acadêmico do Instituto Ludwig von Mises, num artigo que também está traduzido no site do IMB, chamado Monopólio de Mercado, uma antítese. Então eu sou totalmente a favor da abolição do CAD, da extinção, da revogação da lei antitrust, e eu explico tudo isso nesse meu texto. E respondendo a você, qual foi a sua questão mesmo? Foram duas. Sobre se o Estado realmente representasse o indivíduo. Para o verdadeiro liberal, a função do Estado é aquela que Bastiat diz no livro dele, A Lei do Seu Começo, é proteger a liberdade, o indivíduo e a propriedade. Essas são as únicas funções legítimas que o Estado teria na visão de um liberal clássico. Né? Mais do que isso, o Estado está agindo de forma absolutamente ilegítima. Para mim, que sou um anarcocapitalista, eu acho que o Estado não tem função legítima nenhuma. Né? Não teria função legítima nenhuma. Mas, como eu disse, não quero entrar nessa discussão, que eu acho que ela é contraproducente até. Se a gente se unir para diminuir o Estado, eu já estou satisfeito. Mas essa ideia de que na democracia, se a gente escolher as pessoas certas, tudo, eu não consigo acreditar nisso. Tem um artigo, um texto, no capítulo 10 do Caminho da Servidão, do Friedrich Hayek, chama Por que os piores chegam ao poder? Foi inclusive colocado no site do MB um dia antes da eleição. Ele explica muito bem as vicissitudes do regime democrático, e a gente acreditar que a gente coloca as pessoas para nos representar. No fundo, os políticos eles só estão interessados no próprio interesse mesmo, em aumentar poder, isso é uma realidade. Você tem poucos abnegados que têm boas intenções, você vai sempre ter. O André, que até saiu aqui, é um deles. Mas eu não acredito que essa seja a melhor solução. Só um pontinho para a gente tomar um café, que a gente também não tem fome, por favor. Mas só sobre a questão desse palavrão aí, anarcocapitalismo, para mim é só livre associação, que é ir na direção de quebrar os monopólios do governo. Como o André bem falou, já existe a arbitragem, que é uma leve quebra de monopólio. Meu pai também lutou muito tempo com os que institui no Brasil, o tal dos juizados especiais, onde para causas pequenas, você vai lá e não precisa de advogado. Foi uma briga feroz com a OAB, teve que lutar. Os advogados falam, como assim ser advogado? Você vai... Mas tudo que vai no avanço de você permitir que o Estado enfrente a competição de iniciativas de mercado, melhora a nossa situação. E só lembrando que o FGTS tem toda a ligação com o BNDES, porque a maior parte do financiamento do BNDES vem do dinheiro